Olá, tudo bem com vocês? Eu estou muito bem e eu estou de volta com mais coisas que eu tava aqui pensando comigo. E esta semana estive com este pensamento muito presente por alguns acontecimentos, por algumas coisas recentes, mas também me lembrei de situações e coisas que já aconteceram aí no meu passado e que eu realmente eu assumi a postura do calada vence. Não necessariamente venci, porque afinal de contas, meio que o calada vence, na minha opinião, é você se retirar de uma briga, de uma disputa, de uma batalha, da qual você muitas vezes não quer nem fazer parte, sabe? E eu vou explicar para vocês o porquê que eu penso assim, mas vou primeiro contextualizar do que é que eu tô falando, né? Que, né, como o nome do episódio diz, eu muitas situações prefiro e opto por ter paz do que ter razão. E por quê? Primeiro porque eu sei que eu sou, e todos nós somos, né? Cada um individualmente é responsável pela sua paz de espírito, sua paz mental, né? Seu bem-estar. Então, hoje que eu de repente sinto que eu já conquistei, talvez, né? Um pouco mais desse controle, de certa forma, da minha paz. E também do quanto isso é necessário para mim, por conta de toda a minha realidade ansiosa. Então, por eu saber que eu aprender a lidar com a minha ansiedade é um contraponto, né, de eu aprender também a priorizar a minha paz de espírito e a lidar com ela. Por eu saber disso, hoje eu realmente priorizo a minha paz, né? Eu dou um valor enorme para minha paz. E até fazendo um adendo do pensamento de hoje mais cedo, enquanto eu estava elaborando aqui este episódio para vocês, eu adoro fazer isso e sempre que eu posso eu faço. E hoje eu consegui fazer, eu acordei um pouquinho mais tarde do que o normal até, mas eu acordei assim, ainda num horário que aqui na região que eu moro, é um horário que é muito tranquilo. Agora que eu tô gravando, não. Vocês devem estar ouvindo 1 milhão de barulhos, além da Ravena correndo pra lá e pra cá. Mas o horário que eu acordei é um horário que você não ouve absolutamente nada, porque não tem quase carros na rua, não tem pessoas na rua. É um horário, assim, excelente pra você fazer uma meditação, um mindfulness, o que você quiser fazer. Com o barulho do externo mesmo, sabe? E aí eu adoro fazer um ritualzinho da minha manhã, que é eu fazer um café, que aí eu passo um café e aí vem aquele cheirinho bom, né, dá aquela, né, aquele cheirinho que empesteia a casa, que é maravilhoso. Eu faço um cafezinho novo, eu sento no sofá com o meu café e aí ou eu fico de fato olhando pra fora, tipo, eu fico perto da janela, ou eu fico olhando pra fora, pro horizonte. Inclusive estou agora de frente pra janela, então eu adoro fazer isso, assim, de olhar o horizonte. Eu fico aqui meio que pensando, meditando um tempo. Ou então eu pego um livro, como foi o que eu fiz hoje, peguei meu livro, sentei ali e comecei a ler ele tranquilamente, tomando meu café. E aí eu passei um tempinho fazendo isso, sem nenhum outro ruído, entende? Tipo, TV desligada, o meu celular nem tava próximo de mim, e enfim, nenhum barulho que não fosse o externo. E é uma delícia fazer isso, porque eu não sou assim, não sou uma pessoa que sou adepta à meditação guiada, por exemplo. Eu não consigo, pra mim não funciona muito bem. Mas eu percebo que esses hábitos, esse hábito, né, desses momentos que eu consigo fazer isso, ou até mesmo dos banhos relaxantes que eu me permito ter também. Aí que o Sumo tá querendo subir aqui, eu vou dizer pra ele que não. Não. Senão você vai cobrir a câmera inteira. E a Ravena também vem, porque ela é ciumenta. E ela vê que o irmão tá aqui, que o Sumo tá aqui, a Ravena tá aqui. Mas eu vou tentar que eles não impeçam o vídeo. Continuando. Eu percebo, então, que esses rituaizinhos que eu consigo fazer às vezes, de ter esses momentos em que eu... Não é que eu silencio a minha mente. Não necessariamente eu silencio a minha mente. Mas que eu consigo
trazer menos barulho pra ela, entende? Então, assim, por exemplo, se eu estou lendo o livro, eu fico ali focada no livro. E aí eu meio que... O fato também do externo tá menos barulhento e mais tranquilo faz com que, então, eu dê uma baixada, né? Nisso, assim. A Sumo querendo aparecer aqui, ó. Não, filho, não vai dar pra você subir aqui, não. Vai, descendo. Bora. Bom, e então eu gosto e tenho tentado fazer isso como mesmo uma forma, né, de meditação, de certa forma. E funciona bem pra mim. Então, eu percebo que eu me sinto muito bem depois que eu consigo fazer isso, sabe? Eu fico num estado zen, muito tranquila, muito em paz. E aí, como eu sei que o meu estado normal, habitual, não é o zen tranquilo na paz. Apesar de repente, algumas pessoas poderem ter essa visão minha, talvez porque me conhecem agora, neste momento, em que eu estou fazendo mais isso e praticando mais isso, pode ser até que algumas pessoas discordem e achem e falem que não, pô, você é mó de boa. Você é muito na paz, você é muito de boa. É uma pessoa muito tranquila, gentil, calma e amorosa. E ok, gosto de pensar que eu possa ser essa pessoa sim. Mas eu não acho que esse é o meu estado permanente de ser. Acho que não é. Na realidade, eu acho que o meu estado permanente, ele é um pouquinho mais ansioso. E aí, consequentemente, mais irritado. Ou mais sem paciência. Sabe? Isso acho que define mais quem eu sou do que essa pessoa zen. Mas é que eu tô tentando, sabe? Eu tô, tipo, no momento que a Anitta está, sabe? Assim, de tipo, cara, preciso começar a me conectar aí com o meu lado feminino, preciso começar a ter um pouquinho mais de equilíbrio, porque eu tava com o meu yang muito aqui, né? Que pra quem não, de repente, nunca ouviu dizer, não sabe o que é o yin yang, o masculino e o feminino. Então, tipo, quando você tá com o seu yin, que é o seu lado feminino, mais aflorado, você tem isso de ser mais materno, de ser mais gentil, de ser mais cuidadoso, de ser mais calmo, talvez. E o seu lado yang, que seria o lado masculino, é o seu lado da ação, é o lado que decide, é o lado que faz. E eu sou uma pessoa, né? Eu sou uma mulher que tem esse lado yang muito forte, muito presente, seja por personalidade, mas também pelo meu contexto, pelos acontecimentos da minha vida, pela minha criação, enfim. Então eu sou uma pessoa que eu tenho mais esse lado de liderança, de decisão, de ir fazer, de, sabe, impulso, que é positivo, é bacana, só que isso, os dois lados precisam estar equilibrados. Por isso o yin e yang ali naquele desenho que todo mundo conhece, são eles unidos como se fossem infinitos, né? Mas que se complementam, porque os dois lados precisam estar em equilíbrio para você se manter uma pessoa equilibrada, entende? Então, nenhum dos dois em excesso é bom. Mas quando você tem, então, você sabe que a sua característica habitual, ou ao menos como você aprendeu a se portar também, é mais yang pra N situações. Mas aí você percebe, então, que você tá se conectando menos com o seu lado mais yin, que é o meu caso agora. Essas coisas, fazer isso e algumas outras ações são o que conseguem me levar e me ajudam a me conectar um pouco mais com o meu lado yin no dia a dia, né? Então, beleza, voltando ao raciocínio aqui. Eu, portanto, fazendo isso, né, eu me sinto mais em equilíbrio. E aí, quando eu estou mais equilibrada, eu tendo a ter decisões e reações de forma mais equilibrada. Ou ao menos procuro fazer isso. Então, é quando eu procuro pensar um pouco mais antes de responder alguém. É quando eu procuro, assim, pensar se vale a pena também eu entrar ou não naquela disputa. Então, é um momento em que muitas vezes, até por isso, porque às vezes às vezes a disputa, seja o que for que tá acontecendo ali, pra mim nem faz muito sentido, eu acabo adotando a postura do calada vence, né? O famoso calada vence aí. Que eu sinceramente acho que nada mais é do que o calada vence, na minha opinião, seria quando você decide que então você não vai entrar em nenhuma disputa, em nenhuma discussão, em nenhuma competição, porque aquilo simplesmente não faz sentido pra você. Então, pra mim, é quando você fala assim, cara, eu não estou competindo contigo.
Você pode se sentir em competição comigo. Você pode sentir que você tem um ponto que precisa ser provado. E aí você vai fazer isso a qualquer custo. E eu já estive nesta posição também, tá? Não tô dizendo aqui que eu sou sempre a calada vence, porque não. Como eu disse, eu tenho muito yang na minha personalidade. Então, por muitas e muitas vezes eu sou a que quer debater e a que quer ter razão. Não tô dizendo que eu não faça isso. Mas tô trazendo um contexto mais atual de como eu tenho tentado estar nos últimos tempos, tá? Mas não é sempre, não é em toda a situação, não é em qualquer contexto que eu consiga. Mas, sim, na minha visão é isso. Quando eu adoto essa postura de calada vence, nada mais é do que eu falar assim, eu não vou nem me dar o trabalho, assim, eu não vou me pronunciar, eu não vou entrar nessa disputa, porque eu não acho que vale a pena, eu não quero dar mais gasolina, botar mais fogo nisso, porque não é uma coisa que pra mim faça sentido. E aí, quando eu faço isso, é quando eu penso assim, que eu prefiro então ter paz do que ter razão. E eu consegui, até essa semana eu fui pensando, né, sobre reagir assim e tal. E eu até fiquei lembrando de uma situação específica, que aí tem até a ver com o trabalho, mas é uma situação até relativamente recente, que eu posso trazer aqui para vocês de exemplo. Acho que melhor eu exemplificar com, né, uma situação para vocês entenderem o que eu quero dizer. Então, assim, eu não vou usar nomes, talvez algumas pessoas captem aqui no ar, né, de quem eu tô me referindo, mas em respeito à situação, em respeito à pessoa, eu vou deixar os nomes em, né, abafa. Mas vou contar a situação também, sem muito detalhe. Vou só exemplificar aqui pra vocês. Mas, há algum tempo atrás, eu tive uma situação no trabalho, numa empresa anterior, que eu tinha uma colega, uma pessoa com quem eu lidava todos os dias, que eu acredito que foi mútuo a gente não se entender. Assim, acho que os santos não bateram, as opiniões eram muito diferentes, não só de trabalho, mas também de vida, contextos completamente diferentes, privilégios completamente diferentes. Então, a gente realmente não teve nenhum tipo de conexão, porque nós somos muito diferentes. Só que, claramente, quando você está no trabalho, principalmente em ambiente corporativo, em que você trabalha com mais pessoas, principalmente quando elas são do seu time diretamente, você sabe que isso pode acontecer, então você precisa lidar o melhor possível com isso, sem deixar que isso atrapalhe o seu trabalho no dia a dia. Então, foi como nós tentamos fazer por muito tempo, né? A gente tentava deixar de lado qualquer tipo de diferença que a gente conseguisse perceber, para ao menos para o trabalho a gente conseguir lidar bem, trabalhar bem. E isso funcionou por muito tempo, assim, principalmente enquanto a gente não tinha de fato atuações da mesma forma, assim, porque cada uma tinha uma especialidade, tinha um papel específico. E num determinado momento, a gente precisou fazer um pouquinho mais de imersão nos assuntos uma da outra, porque a ideia era a gente conseguir fazer uma rotação. E é aí que entra o que eu quis falar no começo, assim, que existem duas formas de você lidar com essa situação no momento em que você tem esse desafio. Porque o primeiro é você ser uma pessoa que lida relativamente bem com a ideia de não se sentir, de repente, ameaçado, de não se sentir desconfortável, e então você tá aberto a explicar, a ensinar, a demonstrar e a fazer, né, o papel ali de quem tá ensinando algo que você domina, sem nenhum tipo de preocupação, sem achar que isso possa ser um problema, sem achar que isso possa ser uma disputa ou qualquer coisa do tipo. Essa é uma forma de lidar. A outra forma de lidar é você se sentir acuado, você se sentir inseguro, você se sentir ameaçado de certa forma, em ensinar o que você faz para alguém, porque você pode se sentir desconfortável de poxa, mas aí essa pessoa pode assumir o meu lugar, ou essa pessoa pode fazer melhor do que eu faço, então isso pode me gerar uma insegurança. Enfim, essa é uma forma de pensar sobre isso. E acontece, né? Acontece. Então, nessa situação, a gente teve as duas posturas. Eu acredito, na minha visão, porque sou eu que estou contando, né, o caos, então na minha visão, eu acredito que eu adotei mais a primeira opção de, ok, eu ensino o que eu preciso ensinar, eu repasso e, enfim, vamos tentar trabalhar bem todo mundo junto. Pode ser uma pessoa que agregue, que ajude, que, tipo, né, com quem eu divido meu trabalho. Eu não me senti ameaçada
por nenhum momento, assim. E a outra pessoa, o outro lado, adotou a opção número 2, que é a de se sentir ameaçado e, portanto, assumir uma disputa contigo, assumir uma competição contigo sobre aquilo. E beleza. Outra coisa que é normal de acontecer e você lida da forma que você achar melhor que você consiga lidar. Tá bom. Se passaram ali algumas conversas, algumas reuniões, algumas coisas, e num determinado momento chegou um ponto em que ela veio buscar a mim e a uma outra pessoa que trabalhava comigo e fazia o mesmo que eu, que ela veio nos buscar para pedir um pouco de suporte ali, porque ela estava tendo, de repente, dúvidas, para pegar um pouco do processo que a gente fazia. E aí, assim como a gente tinha feito para as outras pessoas e para os outros analistas, a gente também tinha proposto para ela que a gente tinha dado alguns treinamentos, feito algumas coisas, gravado vídeos e deixado alguns procedimentos escritos, algumas coisas estavam formalizadas ali como um apoio. Mas a gente tinha proposto para todos eles tentarem fazer, pegarem ali, e aí de repente num momento de dúvida, de poxa, eu tô aqui, travei no sistema, não sei muito bem o que fazer, aí buscar a gente pra gente poder ser um pouco mais assertivo, no que fazer pontualmente e ali e relembrar tal coisa. Mas também, gente, sendo honesta, a minha ideia era eu, além de estar ensinando, eu também preciso fazer e continuar fazendo o meu papel. Então eu não estava 100% dedicada apenas para repassar o trabalho. Também estava fazendo e também estava absorvendo o trabalho que era desta pessoa. Então eu também tinha que aprender coisas. Eu também estava tendo dificuldade com a aprendizagem de algo que não era familiar para mim. Então, beleza, fizemos isso. Só que quando a gente expressou, e principalmente eu, quando ela falou, olha, eu queria que vocês me acompanhassem um pouco mais, porque a ideia era acompanhar, assim, de ficar do lado, e acompanhando, literalmente. Eu, na minha visão, pensei, cara, eu não vou conseguir fazer isso, porque isso é basicamente estar colada com a pessoa o tempo todo, e isso, infelizmente, não vou poder fazer. Porque eu, como eu disse, também estou aprendendo e fazendo outras coisas. Então, eu disse isso, dessa forma. Falei, olha, isso, infelizmente, não vai ser possível. Porque a gente não vai conseguir, literalmente, te acompanhar o tempo todo. Eu não vou lembrar da forma como eu falei, mas eu disse isso. Na minha concepção, foi o que eu disse naquele momento. Só que a reação dela foi a de defensiva. A de tipo, então você tá se recusando a me ensinar. Porque dessa forma, então, eu não vou fazer nada. Então, aí eu vou ter que voltar para o nosso chefe e dizer, então, que você tá se recusando a me ensinar e que, então, não vai dar e eu não vou fazer nada. Essa é a forma como eu ouvi também, que foi a resposta dela. E aí isso gerou ali um estresse, gerou um negócio. E nesse momento, eu tinha, de repente, muito pra argumentar, sabe? Eu tinha muito pra falar, eu tinha muito pra extravasar. Eu poderia ter perdido completamente a minha razão. Só que neste momento eu assumi o calada e fiquei calada, literalmente. Eu assumi essa postura de, cara, eu não vou entrar nessa discussão com você, eu não vou entrar neste fight contigo, porque também eu sei onde você quer chegar, tipo, eu sei que isso é uma isca, eu sei que você quer que eu perca a minha razão, que eu posso não ter, tá? Eu posso não ter razão nenhuma, você pode me convencer de que eu tô completamente errada, mas não vai ser com a gente debatendo e discutindo aqui que isso vai acontecer, e aí sim eu com certeza absoluta vou, de repente, impulsivamente ter ações e atitudes que vão tirar a minha razão. Então, eu não vou entrar nessa. E aí, assim, eu fiz, beleza. Depois de saído disso, tempo, nem foi muito tempo depois, no mesmo dia, horas depois, enfim. Eu soube que outras pessoas de outros lugares também já tinham ouvido a história. E a história que se propagou foi a de que eu, de fato, tinha me recusado a ensinar essa pessoa e sair de errada na história. Beleza. E aí tem uma segunda etapa desse pensamento que eu falei, de eu prefiro ter paz do que ter razão. Como eu disse, eu poderia sair, acho que eu já falei disso em algum episódio aqui, mas relembrando, eu poderia sair me explicando, eu poderia procurar todo mundo que ouviu essa história e falar a minha versão, eu poderia explicar, eu poderia ter feito um vídeo como eu tô fazendo agora, falando exatamente isso lá na época, para quem sabe as pessoas vissem e ouvissem o meu lado e entendessem a minha versão. Mas o que eu percebi também na época, além de que eu preferia então ter paz do que ter razão, então eu preferi deixar esse assunto para lá e deixar que a vida se encarregasse desse assunto. Além disso, eu também percebi que
pouquíssimas pessoas estavam realmente dispostas a ouvir o meu lado. Então, pra que eu ia sair me explicando? Sabe? Tipo, as pessoas que de fato queriam saber o meu lado me procuraram pra ouvir. Tipo, olha, eu ouvi de fulano que aconteceu isso, mas o que aconteceu? E aí eu explicar e falar, ok, entendo um pouco mais o que houve. As poucas pessoas que me procuraram pra isso tiveram essa resposta, mas eu não saí buscando ninguém pra me explicar, é isso que eu quero dizer. E aí, no fim, eu saí com essa fama aí. Fiquei com essa fama aí, ao menos por um bom tempo. Até que, acho que meses depois, mais pra frente, essa pessoa também teve problema em outras situações e teve outros comportamentos que aí a empresa viu ali que, de repente, não tinha um fit bacana e que, de repente, também trazia um certo conflito e disputa, de forma geral, para o time. Só que aí, infelizmente, também já era algo bastante tardio e, enfim, não tinha muito o que resolver, principalmente em relação à nossa relação, porque aí ela realmente se perdeu. Eu busquei não mais ser tão diplomática quanto eu era antes, eu busquei ser alguém muito mais na minha mesmo, em respeito ao outro, pra não me exceder, mas evitativa, sabe? De não... Então eu prefiro evitar pra também não dar palco pra maluco. E foi isso que aconteceu, assim, nessa situação. E aí, assim, foi uma escolha minha, como eu falei, né? Foi uma escolha minha. Eu falar assim, eu prefiro ter paz. E não é uma escolha fácil. Não é uma escolha fácil. Principalmente quando e se você se vê apenas e unicamente nessa história como vítima. Eu acho que é daí que vem as situações que eu consigo pensar em que eu não tive essa sabedoria e aí eu quis provar o meu ponto de todo jeito. Que também, como eu disse, também acontece, já aconteceu. Por que eu falo sabedoria? Porque não me levaram a nada. Sendo bem honesta. Eu não saí, no fim das contas, com a ideia, assim, com a satisfação de estar certa. E, poxa, que coisa boa, porque eu finalmente provei o meu ponto. Não foi o que aconteceu. Então, no fim das contas, no fim de tudo, eu descobri que não valia a pena desde o início. Eu não deveria nem ter entrado nessa disputa e nem ter, de repente, sido a pessoa que iniciou ela. Mas, como eu disse, já aconteceu. Já estive dos dois lados da moeda. Mas também quando eu falo, tipo, de sabedoria, é você saber que, assim... você também nem sempre, se é que em todas as situações, não todas, porque eu também não vou generalizar, porque tem muitos casos em que de fato você é vítima completa, né? Porque aí eu posso pensar em extremos muito grandes de abusos, mesmo que psicológicos, e enfim, lidar com pessoas que realmente te manipulem, coisas do tipo, que aí de fato você se torne vítima 100%. Então eu sei que existem essas posições, né? Mas falando aqui de forma menos generalizada, muitas vezes você também precisa ter a consciência ali de que você não tem apenas o papel da vítima, entende? Então, assim, trazendo para este caso que eu acabei de comentar, não necessariamente eu era uma completa vítima do que tinha acontecido. Por quê? Primeiro que eu já sabia dessa nossa disputa velada, não sei se essa é a palavra, mas eu já sabia disso que eu comentei no início, de que a gente não tinha de fato nenhuma conexão e que já era um desafio pra gente conseguir lidar bem com as nossas diferenças. Então eu já sabia disso. Eu já conhecia essa pessoa por já ter visto em outras situações, em outras coisas com outras pessoas, que essa pessoa também arrumou algum tipo de confusão, que também se desentendeu com alguém. Então eu já sabia que era uma pessoa que tinha esse perfil de repente, trazer para momentos que normalmente não seriam os melhores esse tipo de debate, esse tipo de disputa. E eu também já me conheço, né? Então, eu também sei, deveria saber ao menos, que eu posso falar algo de uma forma muito melhor do que se eu for só completamente direta e reta, como eu sou. Eu sei e reconheço que muitas vezes eu posso causar algum tipo de atrito pela simples forma de como eu me expresso. E apesar de saber disso, não quer dizer que eu consiga ser uma pessoa 100% equilibrada e falar sempre o melhor possível e evitar todo tipo de conflito. Porque ainda assim, mesmo que eu procure
entender e saber isso dentro de mim, ainda assim eu não tenho responsabilidade total sobre como o outro de fato vai interpretar e vai entender. Então eu posso ter o máximo de cuidado possível de como eu fale, como eu tento fazer aqui no podcast, e ainda assim ser mal interpretada, ou ainda assim o outro assumir de alguma forma que eu possa ter sido desrespeitosa, ou que eu possa ter sido grossa, ou qualquer coisa do tipo. Então eu tento ao máximo fazer a minha parte em ter consciência e pensar um pouco antes de falar. Mas eu reconheço que muitas vezes eu não faço isso. Então, nessa situação, por exemplo, eu sabia que meio que, cara, eu tinha caído na armadilha, entende? Eu tinha caído na armadilha. Porque aquilo era uma, assim, veio uma provocação, entende? Veio uma forma, assim. Tem pessoas em muitas situações que elas gostam disso, elas buscam por isso, elas buscam pelo conflito. Elas, ao contrário de como eu me sinto agora, elas alimentam e elas precisam ser alimentadas pela adrenalina, pela disputa, pela competição, pela ansiedade. E elas não conseguem, talvez elas achem chato qualquer relação e situação que é equilibrada e calma e serena, entende? E então eu sabia que eu tinha cometido um erro de ter entrado, eu sabia que eu cometi um erro sobre como eu me expressei, entende? Eu sabia que como eu tava com uma segunda pessoa comigo, de repente eu deveria ter deixado essa outra pessoa falar, porque ela seria mais ponderada do que eu naquele momento, por conta da opinião e de como eu já me sentia em relação a essa outra pessoa, entende? Então, eu sabia que eu tinha, de certa forma, parcela de culpa naquilo, entendeu? Por isso até que, de novo, vou fazer aqui o gancho para o episódio de Toda Ação Gera uma Reação. Ali eu admiti para mim mesma que também o outro tinha reagido a partir de uma ação minha. Então eu sabia que eu tinha provocado aquilo ali, de certa forma, entende? Então eu não poderia só agir completamente como vítima. E até por isso eu também não saí me explicando para todo mundo, porque eu acho que você só reforça um papel de vitimismo que você não tem no fim das contas, entendeu? Então é isso. Falei bastante dessa história, né? Acabou que rendeu. Mas acho que deu pra vocês entenderem o meu contexto, o que eu quis dizer com quando eu priorizo a minha paz ao invés de ter razão. E o porquê também, né? Além do fato principal, que é o desgaste mesmo, né? Às vezes existe um desgaste mental e às vezes emocional nisso, que não vai, no fim das contas, você vai terminar essa disputa aí lá no final, mesmo que você possa ter ganho em argumento, e enfim, que você se sinta vitorioso de alguma forma, mas vai por mim, porque eu já estive nesse lugar. Não tem nenhum propósito. No fim das contas, você pode ter toda a razão do mundo e ainda assim você não sai com uma sensação boa de ganhei. Claro, tem situações, e aí é como eu penso mais hoje em dia. Tem situações que eu sei que algo possa não ser justo. E não quer dizer que eu também só faça uma vista grossa sobre isso e não me posicione sobre nada. Não é isso que eu quero dizer. Só que tem várias situações que eu sei também que uma ação, uma atitude minha, não é o que vai fazer justiça. Ou que não sou eu a justiceira, a pessoa que... a Robin Hood do rolê, que vai assumir o papel de... em prol dos fracos e oprimidos e fazer alguma coisa. Só que aí, em algumas dessas situações, o que eu penso muito existe também uma justiça divina, né? O universo, Deus, quem você acredite aí, tem um olhar pra tudo, tá de olho em tudo, sabe tudo o que acontece, sabe inclusive coisas que eu não sei, está em conversas e ouve conversas e argumentos que eu não ouço. Então, ele até é melhor do que ninguém, ou não só ele, né? Meus guardiões, meus mentores, enfim. Todos eles lá de cima, eles estão muito mais antenados sobre o que de fato é justo do que eu mesma, né? Eles sabem de fato se eu estou ou não sendo injustiçada, se eu estou ou não do lado errado ou do lado certo. Então tem muitas situações em que eu de fato também aguardo e libero para essa justiça divina fazer o que tiver que fazer. E aí eu preciso ter consciência também que até uma carta que tem um dos oráculos aqui, eu vou ver se eu encontro ela para mostrar para vocês. É até uma carta que volta e meia ela sai para mim num oráculo que eu amo aqui, enquanto eu tô olhando para baixo, que eu tô procurando essa carta, tá? Que ela fala sobre isso, assim, tipo...
a justiça está a caminho, né, que ela fala na carta, mas no textinho dela ela fala assim, que tipo, que a justiça está a caminho, portanto você precisa estar preparado, porque se for alguém ou alguma situação que foi ruim contigo e que não lidou bem com você, essa situação e pessoa vai ter o seu desfecho. Essa carta aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, porque ela é muito bonitinha, ó. Espada, né, e tá aqui, tipo, faça a mudança, na verdade. Ah, não, minto. Nem é essa, peraí. Essa também. Nossa, por que eu peguei essa carta? Ah, porque elas são parecidas. Espera, que era essa aqui, ó. Disfarça. Essa daqui da bruxa. A carta se chama Bruxa, né? E aí ela tá escrito, a justiça está a caminho. É essa daqui, na verdade, que é a carta de número 27. É porque as duas têm espada, né? Sei lá. E espada, pra mim, me representa muito, tipo, as de espadas, arcanjo Miguel, verdades, tudo mais. Mas enfim, voltando ao que eu tava falando. Essa carta, ela fala, então, que se você foi injustiçado, espere por justiça, né, por providência aí divina e relaxe. Agora, se você foi quem não agiu tão bem, ou seja, você injustiçou alguém ou alguma situação, que aí você também esteja preparado para assumir as consequências disso. Então, é uma carta que ela não faz... Ela faz a meia-culpa ali, que é o que eu acho que todos nós devemos fazer em toda situação. Mas que nem sempre a gente consegue realmente ter esse olhar, né? Acho que a gente precisa amadurecer muito o olhar para nós mesmos, quanto pessoas, assim, tipo, se conhecer e saber que a gente, às vezes, contribui para que as situações aconteçam de determinada forma. Para que daí a gente tenha essa consciência de que pode ser, então, que somos nós que estamos colhendo aquilo que a gente plantou, aquilo que a gente fez. Mas, enfim, só para fechar aqui o tema, né, o que eu quis trazer para cá, desse pensamento dessa semana. Então eu vim ponderando muito isso, assim, né, e pensando em algumas outras situações em que eu acabo escolhendo por ter paz, né, manter a minha paz e priorizar a minha paz. E além desse exemplo sobre esse momentinho de paz e aconchego que eu me proporciono às vezes, mas assim, quem nunca, e aí você me conta aqui nos comentários se você já passou por isso, mas quem nunca teve ali uma situação em que só por de repente ter esse autocontrole de não entrar numa disputa, de não entrar numa briga, numa discussão, depois, pensando melhor sobre ela, deixando de repente o outro lado se acalmar, deixando que as coisas acontecessem como precisavam acontecer, ou ao menos, ou simplesmente realmente se retirando, se afastando de uma situação, se afastando de uma pessoa, quem nunca teve depois a sensação de que aquilo trouxe mais paz do que conflito? Amigos, eu já tive essa sensação por mais de uma vez, tanto em setor amoroso quanto amizades, família, que quando eu honestamente olhei para aquela relação ali, para a dinâmica, para o que estava acontecendo, quando eu olhei para aquilo e eu falei assim, isso me traz mais conflito do que paz. E, claro, calma lá, sei que nenhuma relação vem sem desafios, sei que nada vem completamente do paraíso, eu sei, calma, não é o que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que, apesar de me fazer muito bem em muitos aspectos e de terem pontos que podem de repente melhorar e que a gente possa, né, se acertar, mas é quando você compreende que tem um ponto ou uma coisa ali, né, tem algo ali que não tá sob o seu controle e que te traz, de repente, muito mais conflito do que paz e que daí possa realmente não te fazer bem. E aí você se cala ou você sai dessa disputa por esse motivo. Porque no fim, se manter nessa disputa, se manter nessa, né, nisso, nessa confusão, te traz mais... te faz se sentir pior do que melhor. Entende o que eu quero dizer? Isso não é fácil de fazer. É uma forma de abrir mão de algumas coisas em prol de si mesmo, que é difícil mesmo, é pesaroso, não é simples. Já desfiz amizades assim,
Querendo ou não, já desfiz um casamento por esse motivo. Então, assim, é um ponto difícil de você aprender a se priorizar e, de fato, fazer escolhas a partir de si mesma. Mas eu posso dizer pra vocês que em algum momento, provavelmente no futuro próximo, você vai entender, de fato, porque você vai ver manifestado, né, situações ali no seu dia a dia e até você possa se perceber também melhor depois de ter tomado essa decisão. Então, se esse for o caso, você vai conseguir entender lá na frente que foi a melhor decisão que você tomou e aí vai fazer valer a pena, entendeu? Gente, eu tô toda hora aqui me aproximando da câmera porque eu tô brigando com o Sumo que ele quer, porque quer subir aqui na mesa de todo jeito e eu tô tentando tirar ele daqui e ele não sai. Pera aí. Olha lá, derramando minhas coisas. Então hoje tá difícil, hein? Hoje tá caótico esse episódio. Eu tô sentindo que a gente pegou aqui alguma energia de caos. Mas vamos seguir, porque eu não vou parar esse episódio só por isso, não. Vamos lá, vamos para os nossos quadros. Terminando aqui o meu raciocínio. Eu trouxe duas coisas para esses quadros que eu acho que fazem um certo sentido com o tema. A primeira, falando aqui do Entre Pensamentos, eu queria recitar aqui pra vocês uma música que é a The Climb, da Miley Cyrus, que pra mim é uma música que eu canto e eu ouço ela quase como um mantra. E aí então eu vou ler ela como se fosse um texto mesmo, pra que vocês tenham essa entonação de um mantra e aí vocês se conectem com a letra de repente da mesma forma como eu me conecto. Que é, assim, basicamente também... vocês vão entender pela letra ali, mas pra mim ela ressoa muito nos meus momentos de dúvida. Que eu acho que vem muito desses momentos em que a gente precisa escolher sobre que ação tomar e precisa escolher o que você vai priorizar, né? E aí você pode se ver muito nessa ação duvidosa, sabe? Então... ela é uma música que muitas vezes me traz essa sensação, sabe? Me traz isso, assim. Mas vamos lá, ó. A música, então, se chama The Climb, a escalada. Eu estou quase vendo o sonho que estou sonhando, mas há uma voz dentro da minha cabeça dizendo: você nunca vai chegar lá. Cada passo que eu dou, cada movimento que eu faço parece perdido, sem direção. Minha fé está abalada. Mas eu tenho que continuar tentando. Tenho que manter minha cabeça erguida. Sempre vai existir outra montanha. Eu sempre vou querer movê-la. Sempre vai ser uma batalha difícil. Às vezes eu vou ter que perder. O importante não é o quão rápido eu vou chegar lá. O importante não é o que está esperando do outro lado. É a escalada. As lutas que estou enfrentando, os riscos que estou tomando, às vezes podem me derrubar, mas não, eu não vou quebrar. Eu não posso saber disso, mas estes são os momentos que eu vou mais me lembrar, sim, só tenho que continuar. E eu tenho que ser forte, apenas seguir em frente. Porque sempre vai existir outra montanha, eu sempre vou querer movê-la, sempre vai ser uma batalha difícil e às vezes eu vou ter que perder. O importante não é o quão rápido eu vou chegar lá. O importante não é o que está esperando do outro lado. É a escalada. E aí ele fala, né? Ele repete o refrão e aí ele fala: continue andando, continue escalando, mantenha a fé, querido. O mais importante é a escalada. Mantenha a fé, mantenha a fé. E assim, essa música até da época que ela era ainda mais a Hannah Montana, se eu não me engano, né? Sei que essa música é bem antiga. E ela sempre conecta comigo nesse lugar, um pouco do mantenha a fé. Mas principalmente ali quando ela fala, tipo, que a minha fé está abalada, porque existem vozes na minha cabeça que ficam me dizendo que eu não vou conseguir. Então, que apesar de repente você estar na escalada, qual que é a metáfora dessa música, né? Você está escalando uma montanha e você está vendo lá em cima, por exemplo, você está vendo o seu objetivo, você está vendo que ele está lá.
E de repente ele é possível, ele tá ali, ele é tangível. Só que durante a escalada, você muitas vezes vai tendo a sua fé abalada, você vai tendo as suas dúvidas, você vai tendo a sua mente te sabotando e outras coisas também, né? Você pode ter, né, empecilhos nessa caminhada, nessa escalada que te tragam essa sensação de eu de repente não vou conseguir. Só que aí a música ela fica reforçando isso, do tipo, não, mas eu preciso continuar em frente, eu preciso continuar tentando, eu não vou deixar que essas coisas me abalem, não vou deixar que essas coisas me derrubem. Eu vou, porque o que importa não é também só o prêmio do que tem lá em cima ou do outro lado da montanha. O que importa de fato, principalmente para o nosso crescimento e para a nossa aprendizagem e vida aqui neste plano, neste momento, é a escalada. É o percurso, é o trajeto, né? Por isso que tanto as coisas que acontecem que podem nos sabotar ou que nos tragam empecilhos no caminho são importantes e têm a sua importância para a aprendizagem, para a gente de repente corrigir rota e se reconhecer também nesses momentos, como o fato de você também criar essa resiliência, ou seja, você sabe bem onde você quer chegar, ou você sabe que a sua escalada tem um propósito, você se sente em alinhamento com esse propósito. Então você se sentir, se ver resiliente, mantendo o caminho, seguindo em frente daquilo que você precisa fazer para que você chegue onde você quer chegar, ou ao menos para que você viva a jornada e o processo como você deve e acha que precisa fazer, você vai precisar seguir em frente, você vai precisar continuar apesar dos pesares. Então essa música tem muito esse lugar pra mim e eu espero que pra você também ressoe de alguma forma. E quando você for ouvir, ouve quase que um louvor. Pra mim, quando eu canto, principalmente se eu tô ouvindo cantando assim, plenos pulmões, eu canto como se fosse um louvor. Então espero que você tenha essa conexão com a música também. E aí, pra fechar, trazendo então o último quadro aqui, que é o Tirei do Rascunho, eu quero falar sobre uma coisa que é, de certa forma, tirar do rascunho, sim, apesar de não fazer parte da minha lista de fato, de coisas a fazer, mas eu pensei que faz todo sentido, porque até mesmo antes de gravar este episódio 3 que eu mencionei pra vocês aqui, mesmo antes disso, eu já vinha mudando bastante a minha cabeça. E aí, portanto, eu tinha colocado como uma meta pra mim mesma passar a priorizar mais o contato físico, assim, estar mais presente com as pessoas fisicamente do que online. Então, eu passei a priorizar mais os momentos em que eu estou com as pessoas e vejo as pessoas. E a partir disso, eu passei a voltar a fazer algo que eu fazia, acho que até muito antes da pandemia, eu fazia com muita frequência, porque acho que todos nós fazíamos, né? Todos nós lidávamos com isso de uma forma mais natural, que é o de se encontrar, de se ver, de... Mesmo que, eu faço várias vezes resenhas e coisas aqui em casa mesmo, então não necessariamente sair de casa, mas estar com as pessoas que a gente gosta, né? Com os amigos que a gente gosta, com a família. E recentemente, até nessas últimas semanas, eu vi e revi muitas pessoas, muitos amigos, pessoas da minha volta. Eu fui pra um bar de rock, levei meu primo pra um bar de rock, porque foi a primeira vez dele, inclusive, ele nunca tinha ido, e foi massa demais, bebi pra caramba. Essa parte não foi tão boa, porque depois, o dia seguinte, foi tenebroso. Mas foi muito legal ter ido com ele ali, ter, né, tido esse tempo com ele, e proporcionado, de certa forma, essa experiência pra ele que ele não conhecia. Eu estive também com um outro amigo meu numa balada, que aí foi ele quem me levou numa balada que ele já conhecia, que a gente tinha combinado há muito, muito tempo atrás, dele me levar pra me apresentar. E finalmente saiu do papel, a gente finalmente fez. Fora outras pessoas que eu vi, almoços, jantares, resenha aqui em casa, que eu comecei a fazer, e inclusive a minha agenda ela foi até ficando bem cheia nas últimas semanas, assim, de eu conseguir priorizar esses momentos com essas pessoas. Então eu queria muito tirar aqui do rascunho essa minha meta, né, que eu não vou dar como concluída, porque eu acho que isso é uma constante, isso é algo que eu ainda vou continuar fazendo e perpetuando aqui, né, pra minha vida.
Mas só o fato de eu ter percebido que nesses últimos tempos, nessas últimas semanas, eu realmente consegui priorizar mais isso, então eu posso não ter sido a melhor pessoa no online, assim, de estar falando, curtindo, vendo coisas das pessoas. Mas aquelas que me viram, que tiveram presença ali comigo, elas me tiveram, assim, presente 100% do tempo. Eu estava ali, eu estava com elas, focada, dedicando meu tempo e minha atenção para elas, e isso é o que eu quero passar a fazer mais. É esse o meu objetivo, essa é a minha meta. Consequentemente, é também como eu pretendo fortalecer as minhas relações e entender também aquelas que fazem sentido para mim hoje ou não. Né? Também é a partir desse lugar de presença, né? Então, aqueles que talvez não consigam, não ocupem esse espaço de presença na minha vida, consequentemente, eles vão tendo um outro lugar numa outra estante, que também existe, mas eu vou organizar as minhas relações e as minhas pessoas a partir deste ponto de partida, que é a presença e também me sentir bem com elas, né? Estar na presença delas de uma forma 10 de 10. Bom, é isso, gente. Eu já falei muito, tô até um pouco cansada do quanto que eu falei aqui. Espero que tenha feito algum sentido pra vocês, tá? Comentem aqui pra mim se vocês também pensam em algo parecido comigo, né? Ou se vocês já tiveram alguma situação semelhante, ou que vocês tiveram que agir semelhante, ou se vocês são do tipo que eu não guardo nada não, falo mesmo e acabou. Que sabemos que algumas situações pedem essa atitude, mas vamos conversar aqui nos comentários sobre isso, me digam o que vocês acham. E eu vejo vocês num próximo, tudo bom? Num próximo episódio, tá bom? Beijo, tchau!